Nosso início, nosso culto de louvor, culto de adoração ao nosso Deus. Estaremos nesse momento orando para que Deus venha tomar o primeiro lugar neste culto. O Espírito Santo de Deus possa estar presente aqui nas nossas vidas no dia de hoje. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, todo louvor, toda adoração. Estamos aqui esta noite, Senhor, para te prestarmos um culto agradável, Senhor, que Tu venhas trabalhar nos nossos corações. Venha nos abençoar, Senhor, estar conosco, Senhor, venha fortalecer os nossos corações, venha ajudar as nossas vidas, Pai, tudo aquilo que provém de Ti, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, nos enche cada vez mais, Senhor, que o nosso eu possa crescer cada dia mais, Senhor, que o Espírito Santo possa, Senhor, subir cada dia mais em nossa vida, Senhor. Nós pedimos, Pai, pedimos por aqueles que estão em casa, a pastora Rose, Senhor, está operada. Os demais irmãos estão impedidos de estar aqui conosco no dia de hoje, mas Senhor, Tu és sabedor de todas as coisas. Deus possa estar abençoando cada um dos Teus filhos. Nós agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Amém. Estaremos agora adorando o Senhor através dos louvores. Amém? Amém. Toda fé.
Ele
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Mesmo adiantando eu vou triunfar. Quando eu fiz confiar, inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei.
cada um aqui nesse momento, Pai, através do louvor, da palavra. Toma cada um, Senhor, nas tuas mãos, aqueles que não estão, Senhor, que tu vai ao encontro, Pai, e aqueles que estão, Senhor, tu vem tocar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora nós estaremos passando a palavra. Sei, nós não teremos oportunidades. Hoje para o Joninha esteja orando, beber toda essa noite. Meu diácono Júlio. Amém? Pode ser na igreja. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, por esse domingo, por ser o Dia das Mães. Muito obrigado Deus, por aleluia. tudo. Que o Senhor abençoe Júlio, com o que ele vai falar agora. Que o que ele fala toque nos nossos corações, que nós venhamos a entender tudo o que ele tem a dizer. Que não seja o Júlio falando, mas seja assim guiado por Deus. Que nós venhamos a entender tudo. Amém. 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 Pai sobre a igreja, mais uma vez. Irmãos, como realmente é difícil a gente subir aqui para louvar, nem tanto. Dá um friozinho na barriga todas as vezes, mas quando é para trazer a palavra, realmente dá um frio, porque eu acho que, na verdade, a gente sente o peso da responsabilidade de quem quer que seja que esteja em cima, de poder estar trazendo uma palavra edificante, uma palavra que vai tocar nos corações de cada um. E, humanamente falando, a gente sente esse peso, essa responsabilidade. Mas como sempre oramos e em conformidade com o que o nosso irmão Jonas falou, que não seja eu, mas que seja Deus, o Espírito Santo de Deus falando através de mim, e que possa tocar no coração, nas feridas, cicatrizar, dar um alívio, enfim, fazer aquilo que ele convém fazer nesse momento, nessa noite. Amém? Amém. Eu estava lembrando que, eu acho que foi há 2 anos atrás, que eu preguei também no Dia das Mães, eu acho que sem ser ano passado ou outro, e foi praticamente na semana que a minha mãe faleceu. Lembra? Lembra disso, né? Eu achei aquilo ali uma oportunidade gigantesca. Alguém lembra dessa? Só o pastor lembra? Você lembra? Mais alguém lembra? E foi, se eu não me engano, foi na semana que minha mãe faleceu. Foi? 3 dias depois. Lembra também, né? Eu achei aquela oportunidade fantástica. Fantástica. Para poder falar. Ninguém, né, normalmente quando está muito próximo, assim, um sentimento muito próximo de ter perdido uma mãe, então tem um significado muito grande para poder falar. E para muitas pessoas, só quando existe a ausência, que ela percebe quanto de sentimento que ela possuía, e muitas vezes durante todos os anos ela não expressou. Não foi o meu caso. Eu sempre expressei todo o meu amor para minha mãe e sou muito bem resolvido com relação a isso. Mas foi muito gratificante pregar exatamente sobre mãe 3 dias depois que minha mãe havia falecido. Foi muito gratificante para mim e sentir aquilo ali e poder passar para os irmãos. Então hoje me veio à memória isso. Eu falei, poxa, Deus. entendeu? Mais um Dia das Mães eu ali pregando. E não tem como não esquecer. E quando chegar o próximo, eu vou lembrar que 2 dias anteriores e assim sucessivamente. Sempre vou relembrar. Assim como nós sempre temos que relembrar as palavras que Jesus disse para cada um de nós. Inclusive hoje, na hora da dinâmica que a gente vai fazer com as mamães, vai ter alguma coisa também nesse sentido aí, daquilo que fica guardado para a gente. Eu gostaria hoje de poder falar sobre várias mulheres, desde o tempo antigo, que eram mamães famosas, né? A primeira delas, Eva, que foi a mãe de todas, sem experiência nenhuma de ser mãe, né? E na maioria das vezes, todas as mamães já viram a mamãe anterior, a mamãe cuidar, então, no ruim de tudo, ela já tem uma certa noção. Aí não tem a experiência dela, mas ela já viu como é que faz.
já brincou de boneca, mas a Eva nem sabia o que era isso, não sabia o que era ter um bebê, ter um neném. Então, realmente, para ela deve ter sido bem diferente. Poderia também falar sobre Agar, falar sobre Sara, falar sobre Maria, que a Bíblia nem cita, né, normalmente muitas coisas de Maria, nem cita Maria como mãe, aquela coisa toda. Quem fala mais isso é a Igreja Católica, que coloca Maria como mãe, tá? Prega-se muito sobre isso, ensina-se muito sobre Maria, mas na Bíblia mesmo não fala-se muito de Maria no sentido de ser mãe, a mãe de Jesus, mas também nem precisa, porque a gente sabe de onde Jesus veio, como tudo aconteceu, e foi de uma forma incrível, fantástica. E deixar de falar de Maria seria também um grande erro, mesmo nós cristãos, porque querendo ou não querendo, independente se a outra igreja prega Maria de uma forma, nós também entendemos que Maria foi a mãe de Jesus, foi uma mulher agraciada. Quando o anjo diz: bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, como mulher, naquela época, como que elas poderiam se sentir? Eu acho que elas sentiam até inveja, né? De vir um anjo e dizer isso para uma mulher: bendita és tu, bendito é o fruto, né? Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Escutar isso não foi para qualquer uma pessoa, não foi. Mas eu também eu não vim aqui para falar da Maria, eu vim aqui para falar de mãe, das mães, e como a palavra de Deus, na própria Bíblia, fala sobre o amor de mãe. E até mesmo aqui no mundo normal, aqui fora, as pessoas falam que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe, que tudo sofre, tudo desce, ela perdoa, ela se doa, né? A mãe é normal, né? Tem mãe que abandona a filha, mas no geral, eu acho que nenhum homem consegue sentir isso. E normalmente também se diz que se o homem conseguisse ter um filho, seria a maior dor que ele poderia ter, né? A gente dá uma topadinha, a gente machuca a unha, não vai trabalhar, não quer ficar em casa, quer pedir dispensa de uma semana, fica logo com febre, fica cansado, não consegue um monte de coisa. E a mulher não. Ela vai ali, gera aquela criança e passa aquele momento que ela dá à luz, ela já está sorrindo, olhando para a criança, chorando de felicidade. E muitas mães, um ano depois, está lá de novo, esperando o outro neném, como se não tivesse lembrado de nada daquelas dores que ela passou. E novamente, quando ela tem de novo aquela criança, o sorriso volta nos seus lábios, as lágrimas rolam e começa tudo de novo. E tem mamães aí que tem 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos, 20 filhos, e para ela, se tivesse mais, ela teria. Porque parece que verdadeiramente aquela dor é esquecida no momento que a criança nasce. Quando ela ouve o choro do bebê, quando ela coloca o bebezinho no seu peito e dá de mamar, ali ela esquece tudo. E ela entende o significado de dar à luz. As mulheres, elas são praticamente os representantes de Deus aqui na terra. Só elas têm o poder de dar à luz a alguém, dar a vida a alguém. O homem participa, claro que participa, se não fosse ele também não teria, mas é ela que gera. É como se nós jogássemos a semente no chão. Teve a nossa mãozinha ali, jogamos a semente, regamos, plantamos, mas é a terra que dá, é a terra que vai fazer gerar. E isso é dádiva. Na mamãe é a mesma coisa, é ela que faz aquele ser, aquele espermatozoide minúsculo, microscópio, ninguém vê,
20 anos depois, está um homem grande, está uma menina grande. Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? 24. 24. Manda um pouquinho para ela ali. Quantos aninhos você tem? 20 aninhos. Quantos aninhos você tem, Jonas? 19 aninhos. E pensar que aquilo ali veio de um minúsculo microscópio. Cada um de nós, por maior que sejamos, por maior famoso, mais famoso dos homens, mais forte dos homens, todos nós viemos de uma mulher. Todos nós, homens e mulheres, nascemos das mulheres. E as mães, elas são privilegiadas nisso. E realmente, a gente vai ver aqui algumas passagens bíblicas do quanto a mãe, ela é observada de longe ou de perto, com carinho, com zelo, pelos olhos do pai. O pai era de cima. Em Provérbios, se quiserem também acompanhar aí, se quiserem abrir a Bíblia aí, em Provérbios, o 1, do 8 ao 9, para ver como já tem várias recomendações sobre a mãe. Diz lá: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e adorno para o seu pescoço. Aqui em Provérbios, está dizendo aqui que é para ele, né? Ele ouvir, o filho ouvir a instrução do seu pai, mas não desprezar o ensino da sua mãe. Salomão já dizia isso. Em outro Provérbios 15, 20, diz aqui: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Interessante, né? O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Em momento algum devemos desprezar a nossa mãe, mesmo sabendo que estamos passando, o mundo está passando por momentos terríveis já há alguns anos, e não é de se admirar, né, porque na própria Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e a gente tem visto isso, que o mundo tem esfriado, os pais abandonando filhos, deixando para que outros criem, mães abandonando, abortando, destruindo vidas. Isso é certo que está acontecendo. Mas mesmo assim, aqueles que guardam a palavra de Deus podem se debruçar sobre essa palavra. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Em Efésios 6, do 1 ao 3, diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí vem aquele um bem conhecido, né? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Esse ensinamento, além de dos pais terem que ensinar a palavra de Deus para seus filhos, é muito importante, porque existe uma promessa nessa palavra. Um filho, para honrar o pai e a mãe, tem que ter um pai e mãe honráveis, dignos de honra. Não pode ser um pai qualquer, não pode ser uma mãe qualquer, e depois jogar no peito do filho, dizendo: você tem que honrar o seu pai e sua mãe, só porque eles colocaram você aqui na terra. Esse versículo diz um pouquinho mais sobre isso. Mais do que isso, honrar o teu pai e a tua mãe é mostrar que aquele pai e aquela mãe não foi somente aquele que colocou eles no mundo. Tem muitos pais e mães que não são dignos de honra. Não são. Colocaram sim um filho na rua, no mundo, mas não são dignos. Não são dignos. Então, para que essa promessa
esse mandamento de promessa possa ser real e verdadeiro, poderoso na vida de um filho, o pai e a mãe têm que ser honráveis, pessoas de honra, que ensinam o caminho para a criança. Porque na palavra diz também que quando ela crescer, ela não vai se desviar. Amém? E o último aqui, em Isaías 66, no 13, diz: assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Então, mais uma vez aqui a Bíblia cita que assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. A palavra de Deus é profunda. Até mesmo quando eu estou falando com jovens, a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo tirando um monte de coisas, a parte de milagres, que pode acontecer que alguém não acredite, que Jesus andou sobre as águas, que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, que Ele fez a multiplicação dos pães, mesmo se a pessoa considerar que aquilo ali é uma fábula, é uma historinha, a Bíblia, mesmo assim, ela continua sendo um livro magnífico, espetacular, para você saber lidar com a sua mãe, com o seu filho, com o seu vizinho, com o seu pai, com o seu irmão e até mesmo com um desconhecido. Ela te ensina, não é à toa que é considerado o livro da Bíblia. Você pode deixar de lado muita coisa. A parte religiosa, você pode deixar de lado. Você pode deixar, se você não acredita, isso é outra coisa. Mas, mesmo assim, a Bíblia, ela continua sendo um livro espetacular. Aqueles que abrem e buscam nas suas folhas, nas suas páginas, conhecimento, encontrarão conhecimento. Quiserem encontrar consolo, encontrarão consolo. Quiserem encontrar uma resposta para alguma coisa na sua vida, encontrará resposta para alguma coisa na sua vida. Seja de trabalho, seja de depressão, seja uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, você vai encontrar na Bíblia. Isso é certo que você vai encontrar. Amém? Bem, como hoje é culto de ceia, eu vou ficar por aqui e eu gostaria de convidar o pastor. Pronto, já? Sempre está pronto, né? Esse é o pastor Lúcio, vocês conhecem? Os irmãos conhecem? Esse é o pastor Lúcio. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Amantíssimo Deus, glorioso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas palavras, Senhor, que Tu colocaste na minha boca, Senhor, para chegar aos corações aqui, Senhor, da igreja, Senhor. Senhor, nesse momento também, Senhor, agora estamos aqui reunidos para a Tua ceia, Senhor, para relembrar aquele momento, Senhor, lá atrás, Senhor, para ser sempre relembrado em Sua memória, Senhor. O Senhor também use, Senhor, poderosamente, Senhor, a boca do Teu servo, Senhor, do pastor, para que possamos relembrar mais uma vez aquele momento tão gigante, Senhor, que nos torna até hoje, Senhor, vencedores, Senhor, crendo que nada daquilo foi em vão, Senhor, e é crendo, Senhor, que nós também iremos para o mesmo lugar, Senhor, para a glória do Pai, Senhor. É o que nós esperamos em nome de Jesus, Senhor. Seja cada um de nós, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Isaías 53, no 4 ao 7. Isaías é considerado profeta messiânico.
profecias dele são voltadas ao Senhor Jesus, o Messias prometido. Capítulo 53, verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, foi como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, estamos aqui buscando a Deus, glorificando a Deus. Só foi possível isso tudo porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. A Bíblia fala que Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. O pecado estava sobre Ele, o castigo estava sobre Ele, nos traz a paz. Sim, Deus. Nós temos que falaram para mim uma vez que nós fazemos ceia uma vez por mês. E a Páscoa é comemorada uma vez por ano. Eu acho que eu ia lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias, ao acordar, ao dormir. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a palavra de Deus. Então nós não pode ficar que é uma cerimônia apenas. É algo espiritual muito grande que está acontecendo. O Espírito Santo está neste lugar. E é uma preparação à ceia na igreja para um dia nós chegarmos junto ao Senhor. E a gente tem que professar esse amor por onde a gente for. É um perigo você amar mais um ser humano do que a Deus. Eu ouvi uma mulher falar: como que eu vou amar um Deus que eu não vejo mais do que um filho? Eu amo mais meus filhos, sem dúvida. Ó, amor, seu rapaz, quer arrumar um namorado, uma namorada, e falar que ama mais ela, ou que ama mais ele do que a Deus, sai fora. Se um ser humano falar que ama mais o filho do que a Deus, ele não vai dar uma obrigação do filho. Nós temos a obrigação, o dever de falarmos quem é Jesus, apresentá-lo, e a pessoa deve ser mais amada. Tem que chegar para o filho e falar assim: filho, você está recebendo essa bênção porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho, para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Filho, essa bênção que você está recebendo foi porque alguém morreu na cruz por você. Temos que chegar para o nosso cônjuge e lembrarmos um ao outro que Cristo morreu. A Bíblia fala que ele sentiu, que ele levou nossas dores. Ele pagou o preço. Aquela pena que Jesus sofreu era uma pena capital, era uma das piores formas de tirar a vida de uma pessoa. A gente vê um monte de cabelo,
são lugares, é um lugar que os corpos dos que são crucificados ficam em sepulcro. Eles não são sepultados. Geralmente ali havia muito osso, esqueleto, porque os familiares não reclamavam o corpo. Como hoje morreu uma pessoa que vive mais da sociedade, nem sempre os parentes vão reclamar o corpo, porque se trata de uma pessoa muito perigosa. E a família teme. Não vai nem reconhecer o corpo. E Jesus ele morreu nesse lugar, onde era uma pena capital, uma das mais severas. Ele morreu por amor a mim e a você. Pida ao Senhor por todo o benefício que Ele tem feito. Tomai o cálice da salvação e invocarei o seu nome. É um amor que nós não conseguimos alcançar, esse amor de Deus. Por mais que a gente tente imaginar, o amor de Deus ele é tremendamente maravilhoso. E a Bíblia fala que Deus deu o seu Filho, mas fala que o Filho também se entregou. Ele estava naquela trajetória via cruz. Ele podia invocar uma legião de anjos e destruir aquele povo. Mas ele tinha um compromisso com as pessoas que o Pai amou. Tinha um compromisso com cada um de nós. Porque o Pai dele, Jesus, ele deu Jesus seu unigênito filho. Unigênito é diferente de primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Unigênito é aquele que é gerado em si. Foi gerado em Deus. Porque amor é esse? A Bíblia diz que quando nós falamos que amamos a Deus e não cumprimos o que está na palavra, nós estamos infringindo. Quem ama, aí demonstra o amor pelo Senhor com as nossas ações. Não tem outra forma melhor, mais eficaz. Se você vê, Jesus, ele largou a glória dele. Ele se fez como nós, para que um dia nós fôssemos como ele. A Bíblia diz que nós teremos a estatura de varão perfeito. Aqui nessa terra ninguém atinge. Se atingir é arrebatado. Não permanece. Nós sempre teremos coisas a nos libertar. Nós sempre teremos coisas a vencer. A vida é um desafio. Eu preciso me libertar de alguma coisa. O irmão João precisa. O irmão Maurício precisa. Se a gente se ligar no que Jesus fez, a gente passar a ter consciência, a gente vai perdoar mais. Estevão sendo apedrejado, ele falou a mesma coisa que Jesus falou lá no Calvário. Ele falou: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou você morrendo, você na cruz do Calvário, e pegando, te furando, te esfoteando, botaram uma coroa de espinho. E isso era tão maravilhoso, ele era tão maravilhoso,
que na última ceia, ele aconselha os seus discípulos. Você sabendo, vai morrer daqui a 2 horas. Você ainda consegue falar do amor de Deus? Ele é um presente para a gente. Eu vou para o Pai, mas não me deixarei ó. Enviarei outro Consolador. O Espírito da verdade que vos conhecerá do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está aí. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. E precisa chegar ao nível de Paulo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo estava tão implícito, estava tão envolvido com Paulo envolvido com ele, que a atitude dele era de acordo com a palavra. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Ele está aqui conosco hoje. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos refletir o que nós temos que mudar. Eu vou ministrar cedo. Eu quero antes pedir para os irmãos, feche os olhos, faça uma oração, uma beleza a Deus, os pontos que você é vulnerável, apresenta a Deus aquilo que você tem lutado para vencer, que você não tem conseguido. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Tu conheces nossas fraquezas, nossas falhas, e o Senhor também conhece o amor que nós temos pelo Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha sondar o nosso íntimo. Se houver algum caminho mau, algum caminho que não glorifica o Teu nome, que o Senhor possa nos revelar. E muito mais vem revelar, nos dá força para nós tomarmos a decisão certa. Nós temos decidido todos os dias nós temos que tomar decisões, fazer escolhas. Mas nós queremos pedir discernimento naquilo que devemos ou não fazer. Que a gente tenha discernimento da fonte que está vindo a mensagem. Nós devemos ter uma comunhão contigo, mas só a tua misericórdia pode fazer acontecer esse milagre na nossa vida. Nós queremos a cada dia, embora nós não vamos chegar à estatura de varão perfeito nessa vida, nós queremos, ó Deus, procurar te merecer. Nós podemos ser perfeitos, sim, não perfeitos como Cristo, que não tinha pecado. Mas nós podemos, Senhor, na nossa tentativa, na nossa busca ser perfeito, orar, estar ligado com o trono da Tua graça, jejuar, ler a Tua palavra, tudo são meios de graça que o Senhor nos tem permitido. Pai, que a cada dia nós possamos avançar em direção ao alvo da soberania e vocação que é Cristo. Nós possamos ter uma vida progressiva espiritualmente falando. Nós possamos crescer, amadurecer. Nós venhamos procurar viver melhor com os nossos familiares, com a igreja onde nós congregamos. Que o Senhor venha nos visitar de uma forma especial nessa noite. Pois só Tu podes, só Tu conheces a nossa necessidade. Só Tu podes nos dar vitória. Pai, perdoe nossas falhas e tenha misericórdia de nós.
E já agradecemos pelo privilégio de participarmos de uma ceia. Há um misto de alegria e tristeza quando pensamos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Nós nos entristecemos. Mas quando nós contemplamos a vitória que foi em nossas vidas, mesmo não tendo merecimento algum, nós nos alegramos. Nós sabemos que a nossa casa não é aqui a nossa pátria. Somos de passagem. E queremos viver durante esse período que estivermos aqui. Queremos viver, ó Deus, dando glória ao teu nome. Queremos viver pregando o teu evangelho. Queremos viver dando testemunho de que tu és o Senhor. Ajuda-nos, Pai. O Senhor venha nos libertar de todas as mazelas, de tudo aquilo que não te agrada. O Senhor, através do Espírito Santo, possa estar abençoando essa noite, como tu tem feito nesse lugar. Que vidas sejam transformadas. Aqueles que estão em comunhão contigo, que cresçam mais, tenham mais comunhão ainda. Que nossa vida seja uma vida progressiva diante de ti. Que a gente venha amanhã a menos que erramos hoje. E assim sucessivamente. Pai, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Quem são os obreiros vão participar da distribuição? Apresente ao Senhor. E aí, essa Conceição? Essa oração consagratória. Nós louvamos, Pai, te agradecemos, te apresentamos, Senhor, esses elementos, Pai, que é teu sangue representado por esse vinho, Pai, também o pão que é representado pelo teu corpo, Senhor. Tu venha derramar a tua bênção, a tua unção, Senhor. Tu venha abençoar as nossas vidas para receber de ti, Pai. Não para a nossa condenação, Pai, mas para a nossa cura, libertação e transformação, Senhor. Toma, Senhor, cada elemento nas tuas mãos, abençoa. Assim eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode distribuir primeiro o pão, depois os cálices. Agora nos convida a ser
Ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Poderia umedecer o pão, o cálice, e comer dele tudo. Beber dele todo. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, por estar aqui nessa casa, Pai, ensinando, Pai. Obrigado, Jesus. Toma cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus, vai guardando, Pai. Pai, também te peço aqueles que não estão nesse momento, Pai, tu sabes, cada um, Senhor. Eu te peço, eu te agradecer, vai guardando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Rebanho a Jesus vencerá. Nós passamos luto, parece que nós não vamos aguentar. Nós não vamos resistir. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. E Jesus ele recomendou, ele lembrou, fez uma observação. O mundo é aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E quando você estiver em uma aflição, numa luta, lembra que diz Romanos 8:18, que as aflições do tempo presente, Paulo fala assim: eu tenho por certo que para mim as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Então a gente lembre dessas palavras que nos impulsionam a prosseguir. Não pare. Não deixe nada de parar. Com Jesus você é mais que vencedor. Até quando parece que você perder a batalha, mas com Jesus você não perde uma batalha. No prisma do homem, você pode estar sofrendo uma derrota. Mas Deus, Ele usa
as aflições. Ele não quer que nós tenhamos aflições, mas Ele usa para nos dar um ensinamento. Nós vamos perguntar sempre ao Senhor: Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? Porque não acontece nada por acaso na nossa vida. Nossa vida está na mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nosso irmão Júlio tem uma programação, mas ele foi ali rapidinho ali na frente receber uma encomenda e logo ele estará dando início à segunda parte, digamos assim, né, do culto, a homenagem, né, que eles estiveram prestando às senhoras, às mamães nesta noite. Amém? Amém? Bem, hoje é Dia das Mães e a gente vai ter aqui uma oportunidade para os papais, namorado, filho, para poder começar a falar alguma coisa. Essas mulheres são maravilhosas e não é possível que ninguém tenha nada grandioso. Claro que nunca vai chegar aos pés da satisfação plena dessas mães maravilhosas, por mais que a gente se esforce, dê o dinheiro todo para ela, dá o cartão de crédito para ela, deixa o talão para ela de cheque, não vai ser suficiente, não vai ser. Então a gente tem que estar sempre uma constante. Então eu gostaria de convidar, ter a primeira oportunidade para poder falar para as mamães, rápido, que faltam 12 minutinhos para as 9. Queria chamar aqui o irmão João, para poder deixar uma palavrinha. Amém? Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos da igreja. Amém? Amém. Falar da mamãe é muito fácil, porque desde quando eu nasci, que eu comecei a me entender um pouco por gente, minha mãe falava que ela quase me perdeu, que ela teve um problema de saúde muito sério e ela quase que me esmagou, e eu estava recém-nascido. E só que meu pai estava do lado quando ela teve um ataque. Ela tinha, todos sabem, né? O Lúcio sabe, ela tinha ataque epilético. E ela teve, assim que eu nasci, eu estava com, acho que 6 dias. Eu tinha um dia, talvez, ou 2 de nascido. Ele estava muito pequenininho, eu nasci muito franzininho. E ela me contava isso, que ela quase me perdeu porque ela passou mal e caiu por cima de mim. E naquele momento meu pai conseguiu puxar ela por cima de mim e eu voltei a vida, né? Eu estava perdendo fôlego. Ela me contava essas coisas. E sei que minha mãe sofreu muito para criar nós. E todas as mães que eu conheço, né, da antiguidade, que agora não, mas antigamente tinha 10 filhos, 15 filhos. Minha tia mesmo, o tio Benedito, Lúcio conheceu ele, minha tia Ana, ela teve 21 filhos. Então ela perdeu alguns morreram, mas ficou acho que 16 filhos vivos. Então quando nós íamos para a casa do meu tio era uma farra, porque aquelas criançadas que juntavam para ser uma creche de criança, de um orfanato, não sei, era uma farra, mas me lembro disso. E minha tia, sempre serena, aquela pessoa bem serena lá, paulista, ela muito serena e tal, tudo ela levava assim na calma, na verdade podia estar as crianças brigando, uma confusão danada, ela sempre serena. Minha mãe não, minha mãe era mais nervosa, pegava mesmo e dava
varada e o negócio era estreito. Mas isso serviu para a educação. A mãe da gente sempre está com razão em tudo aquilo que ela faz. Às vezes a gente faz arte e acha que aquilo vai passar despercebido, mas a mãe da gente está vendo e dá um corretivo. O pai não, o pai às vezes dá mais bruto, às vezes dá até um soco, um tapa, um violento, mas a mãe não pega com a vara e ó. Mas eu me lembro que a gente era rebelde e levava de vez em quando uma surra da mãe, mas depois nós ficava pensando que agora, depois de adulto, ela estava com razão. Então a mãe sempre está com razão e nós vemos pela a mãe de Jesus Cristo quando teve aquele problema lá dela ter que fugir para o Egito com a criança, que era Jesus, né? Ali foi um momento difícil para eles enfrentar o deserto. Naquela época, pouca comida, tudo era difícil naquela época. Andar no deserto em cima de um jumentinho e tal, com a criança no braço, fugindo pelo Herodes não matar as crianças, porque a ordem era matar, e teve que sair do lugar onde morava e ir para outro lugar. Então tudo isso a mãe tem essa proteção com a gente, né? Então hoje em dia as mães mais conscientes não botam tanto filho no mundo, porque é muito fácil a mãe ter filhos e largar por aí abandonada até, não ter estudo, não ter instrução, porque a mãe não tinha condição, o pai também não tinha, ou às vezes nem sabe quem é o pai. Isso aí nos dias atuais acontece muito. As mães solteiras que têm que criar uma criança, às vezes com dificuldade, a família ajudando e tal, para sobreviver àquela criança, aquele menino ou aquela menina. E eu já vi histórias, né? Conheci pessoas que abandonou o filho, a mãe entregou para a avó, e essa criança, ela prosperou pequenininha, prosperou da tal maneira que a mãe foi lá e falou: não, a filha é minha, porque a criança prosperou. Então são coisas que acontecem na vida da gente. A gente às vezes é uma criança que a gente fala: isso aí não vai dar em nada, a mãe já até abandonou. Ele pode ser até o presidente da república, ele pode ser um oficial, pode ser um juiz, tudo isso, mas a mãe está sempre pensando naquele filho que ela abandonou. Ela nunca, porque houve um motivo, houve uma condição, não é porque ela quis, houve uma necessidade de até abandonar aquela criança. Mas eu, graças a Deus, minha mãe, meus parentes todos, sempre cuidou bem dos filhos, nossa família, graças a Deus, todos têm bom comportamento, porque nossos pais, nós obedecia a mãe e obedecia o pai, principalmente o pai, que era mais rigoroso, mas a mãe estava sempre ali dando um ensino mais severo, porque ela sabia que porque o pai está trabalhando, não está vendo, mas a mãe está ali. E graças a Deus, eu dou muita glória a Deus pelos meus pais, né? Principalmente pela minha mãe, com toda a dificuldade da doença que ela teve, e ainda nos criar. Eu e meus irmãos, graças a Deus, nós fomos tudo pelo caminho do bem. Todos eles são profissionais, todos eles trabalham, todos eles têm essas coisinhas, e graças a Deus pelos ensinos da minha mãe. Porque meu pai quase não ficava em casa, ele saía de manhã, chegava à noite, ele quase não via. Mas a mãe não, ela está sempre ali com a criança, dando alimentação, falando alguma coisa, ensinando o caminho do bem. Então, eu dou graças a Deus pelas as mães, né, do mundo todo, não é só as nossas que nós conhecemos, mas de todos os países que se esforçam para criar uma criança. E a mãe sempre que está ali, ensinando, ajudando, dando alimentação, dando corretivo, dando só coisas boas, dando amor à criança. Então isso é muito bom e nós damos graças a Deus por termos, né? Quem não tem mãe, quem eu não tenho, mas quem ainda tem, dou glórias a Deus pelas essas pessoas que têm as mães para cuidar, recorrer na hora da aflição, da dificuldade e procurar a mãe. Então isso aí é muito bom.
E o Dia das Mães hoje é comemorado, né? Lá em casa teve um pequeno almoço lá e tal. A família da Nilza foi todo lá, todo mundo foi. Família dos netos, bisnetos, foi uma farra. Foi muito bom. Eu dou glórias a Deus e agradeço pela oportunidade. Amém? Jonatas. Agora, Senhor, igreja. Amém. Eu vim falar sobre. Eu pensei em falar sobre todas as mães, pensei em falar sobre a minha mãe. E eu não sei muito o que dizer, mas eu vou falar um pouco sobre a minha mãe. A minha mãe, desde pequenininho, ela sempre me levou à escola, ela sempre esteve ao meu lado. Meu pai também, só que ele trabalhava muito, era ali na época, quando eu era muito criancinha, então ele saía de madrugada, chegava de noite, então minha mãe sempre quis estar junto comigo. E eu sempre reparei que ela sempre se esforçou muito para eu me esforçar a estudar. Eu sempre detestei estudar bastante. E eu reparei o esforço dela para eu conseguir estudar, para me aprender, para mim conseguir evoluir como ser humano. A educação que meu pai e minha mãe me deram conseguiu fazer eu chegar até hoje com uma... Tá falando ruim? Não. Para mim conseguir chegar até hoje que... Nossa, tá mudando. Eu vou para esse aqui. E eu sinto que, graças ao meu pai e a minha mãe, eu sinto uma pessoa melhor. E eu sei como que no mundo afora a relação entre pai e mãe com os filhos é muito ruim. Às vezes eles têm brigas fúteis por motivos rasos, eles não conversam mais. E isso é muito ruim, porque a gente sabe como que é importante o amor do pai, da mãe com o filho, principalmente da mãe, a conexão com a mãe que tem com o bebê na barriga, quando ele nasce, é uma coisa que acho que os homens não conseguem entender. Mas eu quero agradecer pela vida da minha mãe, que ela sempre esteve do meu lado, e eu acredito que até no dia de eu morrer, ou ela morrer, né, não sei, ela sempre vai estar comigo junto. Amém. 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 Também? Nossa, Glória a Deus. isso aqui ficou alto agora. Aleluia. Gostaria de dar uma oportunidade também para o pastor Leanderson, para deixar aqui uma oportunidade. Amém? Amém. Não vai dar mais tempo de fazer a dinâmica não, hein? Pai do Senhor para os irmãos, Amém. quero dizer que de antemão é um motivo de muita alegria, satisfação de estar aqui na igreja, no dia de hoje, na data dessa comemorativa. E veio muitas recordações daquelas palavras que foram ditas aqui, um dia muito especial, celebração de Santa Ceia. No dia 18 de setembro de 2019, às 1h05 da manhã, eu estava presenciando a partida da minha mãe. Não estamos aqui falando, querendo falar, querendo trazer, mexer com o emocional de ninguém. Mas eu não quero também dizer que foi uma perda, sim um ganho aos céus. De uma vida aqui de batalhas, de lutas, em todo tempo. E para nós que continuamos, para nós que estamos aqui nesse plano ainda, nós carregamos um certo egoísmo dentro da gente, porque muitas vezes nós não queremos sentir, passar por esse tipo de sensação, sentir essa emoção, mesmo sabendo que esse ente ele foi levado aos céus, foi assunto aos céus, o Senhor levou para junto dele. Nós não queremos viver isso. E de alguma forma, hoje, eu estava em casa, a Patrícia não pôde até, inclusive a pastora Patrícia não pôde estar aqui, por motivo até alheio à vontade dela, porque ela gostaria muito de poder estar. Ela vai fazer um exame amanhã de colonoscopia e ela está tomando medicação
medicação e o intestino funciona, fica solto. Eu até falei com ela que gostaria muito de estar aqui, se ela poderia me dispensar por aqueles momentos ali da presença dela. E tranquilo, eu não poderia de estar prestando essa homenagem, estar aqui junto aos irmãos, porque independente das situações que passaram lá atrás, nós adquirimos mães também. Então assim, mães na fé, mães que sempre intercedem, que oram. Nós temos aqui mães assim como a pastora Vera, a nossa irmã Lúcia, né, nossa irmã Dalva, nossa irmã Ivani, Conceição, hoje nós estamos até conversando, né, e as outras mãezinhas também. E eu louvo e agradeço muito ao Senhor pela vida de cada uma, por aquelas que de repente não puderam estar, a pastora Rosa também que não pode estar aqui, com certeza se pudesse estaria junto a todos, né, pela vida da Rita também. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar todas essas mães aqui deste santo lugar, deste santo templo, dessa casa de oração, casa de Deus. E nós somos privilegiados, que mesmo aqueles que supostamente não têm a sua mãe fisicamente aqui, mas nós temos as nossas mães colaterais, as nossas mãezinhas aqui que intercedem por cada um de nós, que sempre ora, que sempre está intercedendo junto ao Pai e ao Espírito Santo pelas nossas vidas. Eu agradeço por a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Juninho pensando que vai ficar quietinho ali. Vai pensando, Juninho. Ainda mais hoje que é culto dos varões, ele está fazendo aí alguma coisa, né, Juninho? Isso viu para todo mundo? Legal? Show. Bem, então olha só, antes de passar um vídeo, eu vou fazer essa dinâmica rapidinho com as mamães aí. E com as mulheres, independente de ter filho, a gente tem muito, até os homens que não podem parir. O que mais tem filho aqui é o pastor Lúcio. Quantos filhos na fé, né? Muitos filhos na fé. Com certeza também o pastor Leanderson. Eu nem sabia que eu tinha filho na fé. Depois eu descobri aí, eu também tenho uns filhos na fé aí que eu nem sabia. Legal. Então imagina só, a gente não precisa nem ter essa habilidade de ficar barrigudo, essa coisa toda, tá? Todos nós somos de alguma forma pais e mães. Não precisa necessariamente de você ter parido alguém, colocar alguém no mundo para você se sentir pai ou mãe. Muitas vezes você é mais do que um pai, porque muitas vezes o pai não tem tanto tempo, e às vezes você tem tempo de você ensinar a criar, a educar, a colocar no caminho certo, e essa pessoa, quando chegar lá na frente, ela sempre vai lembrar de que quem deu muitas lições, quem deu muitos ensinamentos, foi você. E nem precisa ser pai ou mãe. Amém? Então, as mulheres receberam. Cadê o Juninho? Até a Larissa também tinha que ganhar uma folha ali. Ô Juninho. Ainda não é mãe, mas ela prega o evangelho. Querendo joga uma sementinha também muita gente. Leva para uma folha lá, vai ser rápido. E depois a gente vai assistir o vídeo. Essa dinâmica aí, vocês estão vendo que é uma folha simples, todo mundo sabe. A gente sabe que para instruir os filhos, instruir uma criança, ou até mesmo um adulto, um jovem, dar alguma instrução para ela, as palavras são muito importantes, né? Elas também têm o poder dela. Mas a própria palavra de Deus diz que é o quê? Qual a melhor maneira de você evangelizar, de você passar para o outro? É o quê? É o exemplo. É o exemplo que você dá, não é isso? E diz até como é que é, tem a parte ali que fala, faz isso, isso e isso, e se possível até fale. Como é que é a parte que fala ali, eu ia separar? Como é que está ali na Bíblia direitinho? Demonstrar com atitudes, com isso, mas e nada disso dela, você vai e acaba falando.
fala você. Então, mais do que as palavras, são as nossas atitudes, são os nossos exemplos que nós damos. Beleza? Então agora cada uma das mulheres aí, pega essa folha, olha bem para ela, como se fosse seu filho, seu neto, como se fosse seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu conhecidozinho, seu enteado, seu afilhado, enfim. Está olhando bem para essa folha? Fala para ela assim, ó. Você não deve mentir. Pode falar para a folha. Você não deve mentir. Essa coisa de maluco, né? Aconteceu alguma coisa com a folha? Não aconteceu nada, né? Porque a brincadeira, mas para você ver que normalmente a palavra não vai adiantar muita coisa. Então o que vai adiantar vai ser a atitude. E a gente vai começar a ver ali agora. Você sabe que não é para o filho mentir, não é para a pessoa mentir, não é? Mas vamos agora mudar um pouquinho. A palavra convence, mas o exemplo marca mais. Não é isso? Então vamos lá. Mentir é pecado? Sim ou não? Sim. Mas não mudou nada na folha, né? Vamos lá agora. Alguém indesejável chegou na sua casa. Está lá na porta lá. E você não sabe se você vai atender ou não vai atender. O que você faz? Você não precisa falar não. Você não quer atender. Você diz que não está ou você atende essa pessoa. Independente, não sei o que você faz, tá? Não sei. Mas vai lá agora e dobra essa folha aí no meio. Você sabe, você já respondeu na sua cabeça se você atende ou se você manda dizer que não está. Ok? Dobra a folha. Apenas pense e dobre a folha, beleza? Cada resposta que você for dando, você vai dobrando a folha. Ensinar os filhos, a gente sabe que ensinar os filhos tem que ser, né, ensinar a orar. Você sabe muito bem disso. Você é uma mãe, uma pessoa de oração? Sim ou não? Dobra a folha. Você já respondeu na sua cabeça. Se você é ou se você não é. Seu filho vai olhar para você, vai ver se você orou, se você realmente é uma pessoa de oração. Você sabe muito bem. Se você disse que você era na sua cabeça, não sou. Mas se ninguém viu você orar, então... não sou não. Beleza, mas virou, dobrou a folha aí. Ensinamos que devemos ler a Bíblia. Não, meu filho, você tem que ler a Bíblia. Fulano, você tem que ler a Bíblia. Mas você é mesmo uma pessoa de ler a Bíblia? Você vai ali e busca também na palavra? Você faz isso? Pensou? Dobra de novo a folha. Você sabe que tem que ensinar as coisas, as doutrinas de Jesus. Passar para a criança os ensinamentos de Jesus. Você tem ensinado isso para o seu filho? Você ensinou isso para o seu filho? Você tem passado isso? Você tem colocado que Jesus é a prioridade na vida de cada um deles? Você tem ensinado isso? É isso quando ele olha para você, ele fala, nossa, minha mãe é assim, nossa, minha tia é assim. Ou seja, ele tem visto isso em você? Pensou, dobra a folha. Ensinamos também que nós devemos perdoar os nossos inimigos, um amigo também, essa coisa toda. Mas você perdoa? Ele vê você perdoar? Ele tem essa experiência contigo? Ele fala, poxa vida, fulano e tal fez assim com ela perdoou. Você tem reparado? Sim ou não? Você tem sido essa pessoa? Sim ou não? Dobra a folha de novo. Você é uma mãe que perdoa, você é uma pessoa que perdoa. Agora sim, abram agora a folha. Abra a folha. Como é que a folha está? Amassada ou ela está simplesmente com as marcas que você imprimiu aí? Ela não está amassada, ela só está com as marcas. Cada uma marca dessa daí, o que a gente falou que seria quem isso aí? Seria seu filho, seu enteado, seu vizinho.
essas marcas ficam. Então, mais do que palavras, são nossas atitudes, são os nossos ensinamentos, são os nossos exemplos. Então, é isso que tem que ficar guardado no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, daquelas pessoas que a gente tanto gosta e tanto quer bem. E Jesus, muito mais do que palavras, ele nos ensinou através dos exemplos. Ele foi o maior exemplo de perdoar, de ensinar, de orar, de jejuar, de acreditar e não desistir. Ele foi o maior exemplo. Você pode se basear nas palavras dele, mas mais ainda nas atitudes e nos exemplos de cada coisa que ele deixou aqui para a gente. Amém? Então essa é a dinâmica que causa muito mais impacto, são os nossos exemplos nas pessoas, e não só nas pessoas, na vizinhança toda. Repara-se muito mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Amém? E gostaria agora de passar um videozinho muito interessante. Deixa eu apagar. Espera aí, João. Muito interessante, é curtinho. Aumenta o som. Identificar cada função dessa, colocar o valor, mesmo o salário que você acha justo para cada função. A questão real mesmo é que a gente está sem condição de remunerar. Então não tem pagamento, a remuneração não existe. Como assim? Todos os dias, fazendo todas elas ou cada um dia? Deixa eu te falar uma coisa. Dá para conciliar com outro trabalho, viu? Você diz assim, eu queria fazer todas essas funções. Exato. E ainda sobraria horário para um outro trabalho? Tenho certeza que sim. Tem que fazer. A gente trouxe hoje uma pessoa que pode entrar. É a sua mãe. Levar essas funções todas e olhar para sua mãe, fala um pouquinho. Você não trabalha o suficiente para se sustentar. E ela não recebe nem isso. Você faz tudo. Acabou? É um vídeo muito curtinho. Esse vídeo aí, ele é muito interessante, que mostra o quê? Chamou aquela galerinha toda ali para perguntar para eles o quanto que cada uma daquelas funções, uma passadeira, uma arrumadeira, uma cozinheira, tudo. Quanto que elas deveriam receber? Colocou várias coisas ali e pediu quanto que você acha que uma arrumadeira deveria ganhar? X. Uma cozinheira, Y. Uma passadeira, X. Botou tudo ali. Poxa, que legal. E aí, no final ela fala assim, olha só, mas não tem salário não. Não tem salário. Como é que não tem salário? Vai fazer tudo isso e não tem salário? Para uma coisa só, já tem que ter salário, e agora tem 10 coisas ali, não tem salário. E a menina fala assim, ó, e detalhe, dá para conciliar ainda mais coisas, dá para empurrar mais coisas em cima da pessoa. Camarada, meio doida. Não tem como. Ainda vai fazer tudo isso sem receber, e ainda vai fazer mais coisas ainda. Aí vai lá, tem essa pessoa. Você conhece essa pessoa, vai lá e chama, que é a própria mãe. A mãe lava, passa, cozinha, ora, jejua, vai fazer compra, faz 1 milhão de coisas pelo filho, e o filho não reconhece. Ou muitas vezes nem é levado a raciocinar sobre isso. Então, para mostrar como que mãe, ela se desdobra, ela é o maior exemplo aqui na Terra de como muita coisa é possível. Se você acha que para os homens é impossível realizar uma coisa, pensa que a mulher, uma mãe realiza 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que a gente não consegue nem na disputa. Você pode sair 10 km na frente, você perde dela. Você perde. Você nunca vai ganhar de uma mãe. Mãe é mãe, e não é à toa que realmente o único ser que pode ser comparado com o amor de Deus é a mãe. Amém? Amém. Que os rapazes, os homens prestem uma salva de palmas para essas mães maravilhosas, poderosas. Amém? Bem,
Quero agradecer a presença das mamães, agradecer aos varões. E, né, como não deu para a gente fazer muita coisa, a gente encomendou uns salgadinhos, tem refrigerante, tem um bolinho também e tem uma lembrancinha para as mamães. Amém? Amém. Gostaria de dar aí o Feliz Dia das Mães para quem é mãe, para quem ainda não é, para quem sonha ser, para quem já deixou de ser e quem um dia vai ser, entendeu? E será que vai ser? Para todas elas, é um Feliz Dia das Mães em nome dos varões, em nome da igreja. Amém? Amém. Chamar o pastor para poder fazer a oração final. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos permitiu cultuar o seu nome. Esse é um privilégio incomparável. Queremos te pedir, ó Deus, pelas mães dessa igreja, por todas as mães que passam da terra, que possa estar dando sabedoria, que possa estar abençoando, que possa estar operando milagre na vida das mamães. Nós te agradecemos. Muitos de nós não têm mais a sua mãe. Nós temos o Senhor, que consola os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Que nós possamos honrar sempre as pessoas que estão junto conosco. Nós possamos a cada dia reconhecer que as bênçãos que recaem sobre nossas vidas vêm de Ti, que não é por merecimento, é por misericórdia. Que nós possamos sair daqui e com o intuito de tratar melhor as pessoas que nós amamos. E as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, que venha a nossa atitude, as nossas ações, pregar a Tua palavra. Nós venhamos pregar com a vida, se necessário for, com palavras. Pai, leva-nos para o nosso lar, cuida de cada família, cada pessoa que esteve aqui essa noite, as que não puderam. A pastora Patrícia vai fazer o exame de manhã. Soltou um enfermo na tua casa, em tuas mãos. Onde o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, que sara. Muito obrigado. Abençoa cada lar que representar. Em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações e revelações do Espírito Santo, e a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo permaneça com todo o povo de Deus na face da terra. E todos digam amém.